Você passou a vida inteira esperando a invasão. Nos filmes. No fim do mundo que sempre adiam. Lá em cima, no céu. Num dia que nunca chega. Mas e se ela não estiver no futuro? E se ela já tiver acontecido? Antes da primeira pirâmide. Antes da primeira religião. Antes da primeira palavra que alguém arranhou numa pedra. E se você não está esperando a invasão? Porque já nasceu dentro do resultado dela. Você está assistindo Recriação da Consciência, o quarto projeto. O que começa agora é uma descida. Em 5 partes, a gente vai sair de um mundo destruído antes da Terra e chegar até o fundo de você. Esta é a parte 1, a fenda na história. Eu não vou te pedir para acreditar em nada. Crença é fácil. É o atalho de quem tem preguiça de olhar. Eu vou te pedir uma coisa mais difícil. Olhar de novo. Para coisas que você acha que já entendeu. E vou fazer um trato com você, que vale a série inteira. Eu te digo sempre onde termina a lenda e onde começa o que a ciência sabe. Quando for chão firme, eu falo. Quando for só uma boa pergunta, eu falo também. Fica comigo. Tem coisa que depois que você vê uma vez, não desvê nunca mais. Capítulo 1. A invasão já aconteceu. A história oficial é mais ou menos assim. A humanidade saiu das cavernas, aprendeu a plantar, ergueu cidades, inventou a escrita, a roda, os impérios. Um degrau de cada vez. Lento. Lógico. Tranquilizador. É uma boa história, e boa parte dela é verdade. Mas toda história contada por alguém é também uma história sobre quem conta, sobre o que essa pessoa escolheu lembrar e o que escolheu deixar de fora. E quando você olha para as bordas da versão oficial, encontra perguntas que ela prefere não responder. Povos que nunca se encontraram, separados por oceanos inteiros, deixaram histórias estranhamente parecidas. Sempre a mesma cena, em línguas diferentes. Algo desceu do céu. Ensinou, cobrou, foi embora e prometeu voltar. Pode ser coincidência. Pode ser só o jeito humano de explicar o que não entende. Mas é coincidência demais para um detalhe só. E repara, a humanidade nunca parou de esperar a invasão. Toda geração tem a sua. Toda época olha para cima e pergunta: será que é agora? Será que eles vêm? Sempre para fora, sempre para cima, sempre para frente, no futuro. E aqui vai a pergunta que me tira o sono. E se esse hábito de olhar sempre para fora for, ele mesmo, o truque? Enquanto você espera a ameaça vir do céu, você nunca desconfia do chão. Nunca desconfia de dentro. Pensa no dia em que você nasceu. Você não escolheu o idioma que ia falar. Não escolheu o que era certo e o que era errado. Não escolheu o que era possível e o que era loucura. Tudo isso já estava pronto. Você recebeu um mapa do real antes de saber que existia um mapa. E passou a vida inteira andando por dentro dele, achando que ele era o território. Então, quando eu falo em invasão, esquece as naves. Eu estou falando de algo muito mais fundo. De quem desenhou o mapa do que você chama de realidade. Porque quem desenha o que você consegue ver, decide o que você nunca vai procurar. A maior prisão da história não tem grades. Tem a sua própria certeza. A invasão já aconteceu. E ela não precisa acontecer de novo. Ela só precisa que você continue esquecendo quem é. Mas para entender o que fizeram com a forma como a humanidade enxerga, a gente precisa voltar. Muito antes de a Terra ser o centro de todas as histórias. Antes de a própria Terra ter história. Porque, segundo essas tradições antigas, existiu outro mundo neste sistema solar. Um mundo gigante, avançado, vivo. E ele foi destruído. Capítulo 2. Maldek. O nome dele
segundo essas tradições, era Maldek. Você nunca ouviu na escola, e até o fim você talvez entenda por quê. Volta comigo bem para trás. Entre Marte e Júpiter, onde hoje só existe vazio e pedra solta, dizem que havia um gigante de água e terra, coberto de oceanos, cheio de vida. Um mundo onde tecnologia e consciência não eram coisas separadas, onde energia, matéria e mente pareciam falar a mesma língua. Mas para de pensar em Maldek como planeta por um segundo e olha para ele como espelho. Um mundo no auge, tão avançado que se achava intocável. Você já viu essa história? Em impérios que se diziam eternos e hoje são ruína. Em gente no topo, certa de que nada a alcançava, pouco antes de tudo desabar. Talvez até dentro de você, naquele momento em que você achou que tinha tudo sob controle, e foi ali que o chão se abriu. Porque parece existir uma regra antiga, igual para mundos e para pessoas. O ponto mais alto costuma ser o ponto logo antes da queda. E o que derruba quase nunca vem de fora primeiro. Vem de dentro, do orgulho, da certeza de ser grande demais para cair. As tradições contam que Maldek se destruiu de dentro para fora. Como, a gente guarda para frente. E aqui eu te devo a verdade. Houve um tempo em que cientistas acharam que o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter era um planeta que explodiu. Chegaram a dar um nome: Phaeton. A ciência de hoje descarta isso. Aquelas pedras provavelmente nunca viraram mundo. O cinturão não prova Maldek. Maldek vive na lenda. O cinturão, na ciência. São dois cômodos da mesma casa, e eu não vou derrubar a parede entre eles só para te impressionar. Mas tem uma coisa nessa história que não é lenda. Do fim de um mundo, alguma coisa se reorganiza. A poeira vira pedra, a pedra vira mundo. O caos, com o tempo, vira berço. E isso não é misticismo. Os átomos do seu corpo, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, foram forjados dentro de estrelas que morreram muito antes de você nascer. Você é, literalmente, feito de restos de catástrofes cósmicas. Você já é, no seu corpo, a prova de que do fim nasce começo. E é essa a primeira frase que esta história vai repetir até você não conseguir mais ignorar. Nada aqui começou do zero. Nem os planetas, nem a vida, nem você. Tudo o que parece começo, quando você chega perto, é a continuação de algo que terminou. A Terra herdou isso. A poeira, a energia, a memória de um mundo que caiu. E foi sobre esses destroços que a história deste planeta começou. Capítulo 3. As civilizações esquecidas. E aqui fica estranho, porque a primeira grande civilização da Terra, segundo essas tradições, não desceu do céu. Nasceu daqui, do gelo, do silêncio dos polos. Os gregos falavam de uma terra além do vento norte, onde a vida era mais leve, mais inteira. Hiperbórea. É lenda, bonita, mas lenda. Só que uma lenda que o ser humano repete há milênios quase nunca fala do nada. Geralmente tenta lembrar de alguma coisa. E o que ela tenta lembrar, inverte tudo. Até agora esta história te fez olhar para cima. Hiperbórea aponta para o chão. Diz que a sua raiz mais antiga talvez não esteja lá no espaço. Talvez esteja embaixo dos seus pés. Te ensinaram que a humanidade começou bruta, na caverna, e foi subindo. Essa lenda conta o contrário. Uma primeira humanidade que já nasceu mais inteira, mais conectada, e que foi ficando densa, pesada, esquecida com o tempo. É hipótese, mas larga no ar a pergunta mais incômoda da série. E se a gente não está subindo de um buraco? E se a gente está tentando voltar de uma queda? E preciso parar para dizer uma coisa séria. Quando essas histórias falam de uma humanidade mais pura, não é raça, não é sangue, não é uns valendo mais que os outros. Esse caminho já foi tentado e terminou sempre em horror. Pureza aqui é inteireza,
É não ter esquecido quem você é. E isso não pertence a um povo. Pertence a todo mundo. A você. Depois do frio, a terra criou de novo. E o que veio nasceu na água. Mu, no Pacífico. Lemúria, ao lado. Civilizações em sintonia com o planeta, que tiravam força dos próprios campos vivos da Terra. E uma terceira, a famosa Atlântida. Atlântida é diferente das irmãs num ponto que muda tudo. Se Mu e Lemúria são a lenda da humanidade conectada, Atlântida é a lenda do dia em que a gente começou a se desligar. Teve poder imenso. E usou esse poder para uma coisa que as irmãs não usavam. Para dominar. A mesma força, com uma peça a menos. O espírito. E é aqui que essa história velha encosta no seu bolso. Porque tecnologia sem sabedoria é a história que a gente está vivendo agora. A humanidade tem na mão um poder que civilização nenhuma teve. Fala com o outro lado do mundo num segundo. Mexe no código da vida. Constrói máquinas que pensam. E quase nunca para perguntar a única coisa que importa. Para quê? Para quem? Atlântida é o nome dessa pergunta que a gente não fez. E afundou por não ter feito. Não foi um Deus que a puniu. Foi ela que se esqueceu de si mesma. E ali a humanidade começou a sua longa queda. E antes que você imagine continentes no fundo do mar, a ciência não achou nenhum. E continentes não afundam inteiros num dia. Mito é mito. O que afunda nessa história não é o chão, é a memória. E quando a humanidade estava ali, no fundo, frágil, esquecida, fácil de moldar, alguém percebeu. Não veio de dentro da terra, como no gelo. Veio de cima, do céu, e ia se deixar chamar de Deus. Capítulo 4. Os Anunnaki não eram deuses. O que exatamente faz de alguém um deus? Não é a barba branca, nem trono nas nuvens. Pensa friamente. Um deus é só alguém grande o bastante para você se ajoelhar. E a gente se ajoelha fácil quando esqueceu o próprio tamanho. O nome que a tradição dá a esses que desceram é antigo demais para ignorar. Anunnaki. E presta atenção em como eles são reais. São reais como mito. Eram deuses dos Sumérios, um dos povos mais antigos que existiram, escritos em tábuas de barro de milhares de anos. Isso é fato. A ideia de que eram seres de carne e máquina, vindos de outro planeta, tem autor, e não é aceita pela ciência. É teoria. Fascinante, mas teoria. Eu sigo ela hoje, e você sabe disso o tempo todo. E o detalhe que vale tudo, a lenda não diz que vieram abençoar. Diz que vieram atrás de uma coisa concreta. Ouro. Não vieram como pais, vieram como donos. E donos não cuidam. Donos extraem. À frente da operação, 2 irmãos, tão opostos que a briga entre eles atravessaria a história inteira. Enki, o cientista, que via na humanidade um potencial. E Enlil, o Senhor, que via na humanidade uma ferramenta. Um quis levantar o humano, o outro quis usar. Guarda essa dupla, porque essa briga entre quem te eleva e quem te explora é a mesma que acontece em volta de você até hoje. No trabalho, na política, nas telas, na sua casa. Toda vez que alguém te oferece ajuda, repara qual dos dois está ali. O que quer te ver crescer e sair voando, ou o que quer te deixar precisando dele para sempre. No começo, os dois sorriem igual. Então fica registrado, com todas as letras. Os Anunnaki não eram deuses. Eram poder, com fome, e sem ninguém acima de si. A humanidade só os chamou de deuses porque tinha esquecido que existia outra opção. Porque um deus, no fundo, é uma escolha sua. Você decide de quem se ajoelha. E no dia em que lembra do próprio tamanho, o trono lá em cima fica vazio. E quando esse poder faminto pôs os pés aqui, descobriu uma coisa que não esperava. A terra não estava vazia.
já tinha gente embaixo do chão. E do encontro dos dois nasceu a primeira guerra desta história. Capítulo 5. A Guerra dos Deuses. Mas antes da primeira palavra, um aviso. Porque a palavra que vem aí já foi usada para criar mito e para criar ódio. Reptiliano. Tem por aí uma conspiração rasa que diz que répteis disfarçados controlam o mundo, os bancos, os governos. Essa ideia já apontou o dedo para grupos reais de gente. É falsa e é perigosa. A gente não vai por aí, nunca. Aqui, reptiliano é a serpente, o réptil. Um símbolo que aparece em quase toda a cultura do planeta, da Bíblia ao Egito, da América à Índia. Ligado a poder, a uma sabedoria perigosa, a algo que rasteja por baixo. É no símbolo que a lenda mexe, não em raça de gente nenhuma. Os Anunnaki descobriram que a Terra tinha morador antigo, povos que, segundo a tradição, tinham se escondido sob a superfície em tempos de catástrofe, e voltaram. E os dois queriam a mesma coisa embaixo do chão, o ouro. E algo pior, urânio, o material que move as maiores tecnologias e as maiores armas. 2 poderes, 1 recurso. Você já sabe como essa conta termina. Foi guerra. E a lenda toca um nome que arranha a memória. Segundo essas tradições, 2 das cidades destruídas nessa guerra ficaram conhecidas, muito depois, por outros nomes: Sodoma e Gomorra. Você ouviu como lição religiosa, cidades queimadas por um fogo do céu por causa do pecado. A versão que a gente segue conta diferente, que o fogo não foi castigo divino, foi arma. E depois deixaram que chamassem aquilo de justiça de Deus. É fato? Não. É tradição. Mas o padrão por baixo não é lenda nenhuma. Quantas vezes na história real, a que está nos livros, alguém destruiu outro alguém e chamou de vontade divina? Quantas guerras foram vendidas como limpeza, quantos massacres pintados como castigo merecido? Esse é o truque mais antigo do poder. Ele não mata só. Ele te convence de que a vítima merecia. E teve preço. Destruir cidades inteiras quebrou um acordo entre mundos, e os Anunnaki foram chamados a responder. E quem foi se explicar não foi o irmão guerreiro. Foi Enki, o melhor com as palavras, o que sabia transformar o massacre numa história aceitável. A primeira vez, nesta saga, que alguém usou a inteligência não para revelar a verdade, mas para maquiá-la. Não seria a última. Mas no meio dessa briga por ouro e urânio, ficou de pé uma pergunta que ninguém respondeu. Por que exatamente naquele ponto surgiu uma espécie nova, encaixada certinho no meio de tudo? Por que criaram o ser humano? Capítulo 6. A fabricação do humano. Tem 2 vozes dentro de você. Você conhece as 2, mesmo sem nunca ter dado nome a elas. Uma diz: tenta, cresce, arrisca, você é capaz demais. A outra diz: fica quieto, obedece, não chama atenção, não vai dar certo. Elas brigam desde que você se entende por gente. Eu vou te contar de onde, talvez, elas vieram. Primeiro, o chão firme. O ser humano evoluiu. Isso é fato. Com osso, com DNA, com milhões de anos. Você é parente dos outros primatas, e ninguém honesto discute isso. Agora, a parte que é teoria, das ousadas. A ideia de que, em algum ponto, alguém meteu a mão nessa evolução. Acelerou. Deu um salto rápido demais. Não posso provar, mas a pergunta que isso abre é linda. E se você não for só um acidente bonito da natureza? E se você for, de algum jeito, um projeto? E a lenda diz que o projeto começou com compaixão. Lembra da Guerra entre Estrelas? Uma guerra tão brutal que não destruiu só planetas. Destruiu consciências, deixou seres quebrados, perdidos, feridos demais para evoluir. E decidiram criar um lugar para eles recomeçarem. Um mundo de segunda chance, onde quem tinha se perdido pudesse viver de novo, num corpo novo, e ir se remontando,
pedaço por pedaço. Esse mundo foi a Terra. Esse corpo foi você. Por essa visão, a humanidade não nasceu para servir. Nasceu para curar. Só que tinha outra mão na mesa. Os Anunnaki, cansados de minerar, olharam para esse mesmo humano e não viram um lugar de cura. Viram um trabalhador. E mexeram de novo, não para elevar, para rebaixar. Pequenos ajustes, diz a lenda, para deixar o humano mais dócil, mais medroso, mais propenso a se ajoelhar diante de quem manda. Imagina duas mãos moldando o mesmo barro ao mesmo tempo. Uma puxando para cima, querendo um ser livre, capaz de lembrar. A outra apertando para baixo, querendo um ser útil, que nunca acorde. E o barro é você. Feito de duas intenções opostas, ao mesmo tempo. As duas ainda dentro de você agora. As duas vozes do começo deste capítulo são essas duas mãos, ainda discutindo no seu peito, toda vez que você escolhe entre o seguro e o verdadeiro. Então foi assim que o Homo sapiens entrou na história. Não como vencedor da evolução, como campo de disputa. E foi justamente por ser tão promissor que ele virou alvo. Capítulo 7. A quarentena. A pior traição da história não veio de um inimigo distante. Veio de quem tinha a chave. E é assim, quase sempre, na sua vida também. A ferida funda raramente vem do desconhecido. Vem de quem você confiava, de quem estava do seu lado. A tradição dá um nome a essa consciência: Caligastro. E para você saber a origem, esse nome vem de um livro do século XX, o Livro de Urântia, de onde esta série pega muita coisa. Não é ciência, é uma tradição espiritual. Eu prefiro te dizer na cara a fingir que inventei. Caligastro não era um vilão de fora, era de dentro. Tinha um cargo altíssimo: cuidar da humanidade, guiar os ciclos da vida na Terra. Um guardião. E o que o derrubou foi a coisa mais comum e mais perigosa que existe: orgulho. Começou a achar que sabia mais, que merecia mais, que as regras eram para os outros. O guardião virou dono. O dono virou carcereiro. E não num grande ato de maldade, mas numa fila de pequenas escolhas tortas, cada uma justificando a próxima. Você conhece esse caminho. É assim que gente boa vira gente que machuca. Aos poucos. E essa traição fez com a Terra uma coisa que ninguém imaginava possível. Fechou o planeta inteiro, por fora, como quem tranca uma cela. A tradição chama isso de quarentena. A Terra isolada do resto da criação, sozinha com as forças que a dominavam. Guarda essa ideia de barreira. Ela volta, lá na frente, quando a gente descobrir o nome verdadeiro deste lugar. Capítulo 8. O reset. Imagina a água. Não a chuva de um temporal. A água subindo e não parando. Cobrindo o vale, depois a colina, depois a montanha. E, junto com as cidades, levando embora uma coisa que não volta: a lembrança de quem a gente era antes. E aqui, de um jeito surpreendente, a ciência caminha do nosso lado. Quase todos os povos antigos do mundo guardam a mesma história. Uma grande inundação que quase acabou com tudo. Os sumérios contam. A Bíblia conta, com Noé. Os gregos contam. Povos da América, da Ásia, da Oceania contam. Gente que nunca se falou, separada por oceanos, guardou a mesma memória. O dia em que a água veio. Isso é fato. E é parecido demais para ser coincidência. E tem mais. No fim da última era do gelo, geleiras gigantescas derreteram e o nível do mar subiu de forma violenta. Terras habitadas viraram fundo de oceano. Tem nome real: Doggerland. Um chão fértil onde hoje é o Mar do Norte, com gente vivendo e caçando. O mar subiu e engoliu. Até hoje,
Redes de pesca puxam ferramentas de pedra do fundo. Isso não é lenda, é mapa. O que é tradição e não fato é o porquê. A ciência diz: clima, gelo, natureza. As tradições da série dizem: foi reset. Uma página virada à força para apagar o que tinha dado errado e recomeçar do zero. Eu deixo as duas, lado a lado, honestamente. Porque no fundo, é isso que um dilúvio faz. Ele não mata só pessoas. Ele afoga a memória. Quando a água baixa, os sobreviventes não lembram do mundo de antes. Lembram do medo. E recomeçam do nada, achando que a história começa com eles. E aí está a ferida. Cada reset não apagou só cidades. Apagou a lembrança de quem a gente era antes da queda. Maldek, o gelo, os oceanos, os deuses, tudo virou névoa. Virou conto de avó. Virou lenda. Porque a arma mais eficiente contra um povo nunca foi matar esse povo. Foi fazer ele esquecer a própria origem e recomeçar pequeno, sem raiz. E não é só com o povo, é com você. Todo o recomeço que te empurraram a dar do zero, achando que a sua história começa onde mandaram começar, é um pedacinho do mesmo dilúvio. Pergunta o nome dos seus 8 bisavós. Como era o mundo deles, o que temiam, o que sabiam fazer com as mãos? Quase ninguém sabe. 3 gerações já apagam o mundo inteiro, sem nenhuma água subir. E teve uma coisa que a água não levou: a dor. Tanta gente morrendo de uma vez, com tanto medo, deixou marca. Não no chão, no clima invisível do planeta. Você conhece o princípio. Tem casa pesada, tem lugar triste, tem espaço onde aconteceu algo terrível e dá para sentir, sem saber o quê. O trauma não some quando a tragédia passa. Ele fica. Ele muda o ar. Então a água baixou, e o que sobrou foi a folha mais em branco que já existiu. Uma humanidade sem memória, sem raiz, cercada por um clima invisível de medo. E quem escreve numa folha em branco escreve a história inteira. Logo, logo, alguém ia pegar a caneta. E é exatamente isso que vem agora. Você viu a fenda na história, a queda, os donos disfarçados de deuses, a cela trancada, a memória afogada. Mas a invasão de que eu te falei lá no começo, a de verdade, a forma de ver, ela ainda nem tinha começado o trabalho mais fino. Porque uma coisa é apagar a sua origem, outra é escrever, por cima do vazio, uma história nova. Uma que você ia chamar de religião, de império, de normal. A próxima parte é sobre isso. Sobre o dia em que a invasão deixou de vir do céu e passou a vir de dentro da sua própria cabeça. A história, a partir daqui, somos nós. Lembra de quem você é.